com os leads. O nosso papel, as câmeras estão surgindo, tá? Mas esse é o nosso papel. No caso, não é exatamente o nosso papel principal, porque nas reuniões com os leads, o núcleo de ADM Fin ele costuma ter uma participação menor, como vocês de negociação e de projetos já repararam. A gente normalmente está ali só se tiver algum entrave, algum problema assim em relação ao financeiro, mas explicar basicamente que a gente faz transações, né, com Pix, com TED, com boleto. Se tiver alguma questão sobre precificação, vou explicar para vocês como a gente faz a precificação, que não é um negócio que a gente tira números mágicos também da nossa cabeça. Tem todo um negócio, assim, toda uma finesse ali, um negócio assim que a gente usa para poder determinar, né? E normalmente a gente está nas reuniões com os leads a partir daí. Então, assim, de uma maneira geral, isso não significa que o consultor de ADM Fin, ele não, assim, tá fazendo nada, assim, na reunião. Muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, mas em algumas reuniões que eu já participei, assim, acabou sendo útil em algum espaço que eu consegui achar ali com o pessoal de negociação, projetos, fazer alguma colocação relativa a, principalmente a preços, né, que não ficou tão clara para o lead. Isso é um negócio que é importante, né? Então, é óbvio, frisar, né, que justamente nossos preços é tudo muito bem, né, feito para o caso dele especificamente, enfim, pensando no caso dele, mas essa é basicamente a nossa participação nas reuniões com os leads. Aqui eu queria falar sobre 3 plataformas que a gente usa, só para vocês saberem que a gente faz coisas, que é o Pipefy, que é onde a gente cuida dos nossos contratos, enfim, dos contratos da empresa. O Megestor, que é o nosso contador, enfim, é como a gente guarda e organiza as nossas despesas, mas também o nosso Drive, que tem ali planilhas, enfim, documentos muito importantes que a gente acaba tendo que prestar atenção também. E óbvio, vocês já sabem, a Demifin cuida basicamente do dinheiro da empresa, e por isso que a gente é tão zeloso com isso e fica, enfim, sempre pensando nisso e em como a gente vai administrar toda essa questão. Eu vou começar, acho que pelo mais simples, para justamente você tornar essa coisa um pouco mais palpável, que é o Pipefy, que é essa plataforma que a gente usa. E ela é bem intuitiva. Assim, é óbvio que eu não vou falar a fundo, mas se um dia vocês tiverem o interesse de passar para o núcleo de Ademfin, enfim, isso acontece e está tudo bem, enfim, a gente tem 2 membros agora, né, que estão agora no núcleo, que vieram de outro núcleo, então é perfeitamente possível. Não vou entrar a fundo, mas eu queria que isso tornasse as coisas um pouco mais palpáveis, né, para vocês entenderem o que a gente faz. Boa noite, Nicolete. Essa aqui é a plataforma que a gente usa, né? É o Pipefy. Aqui são os modelos de contrato que nós temos. Inclusive, os que vocês têm que prestar atenção estão aqui, são os termos de adesão, certo? Temos muitos que precisam, que precisam ser finalizados. Eu vou só clicar nesse como exemplo, mas eu não vou expor ninguém, só vai ter os nomes mesmo de vocês aqui. A gente organiza os contratos a partir disso aqui. A gente primeiro recebe na caixa de entrada, depois que vocês preenchem um formulário. Depois a gente parte para enviar para assinatura. Depois que eles estão assinados, a gente guarda eles e, enfim, tá tudo certo. Tá certo? Isso daqui serve para a gente poder organizar realmente como a gente faz. Você, ali... Aonde eu não vi? Ah, tá aqui. Foi enviado para assinatura, gente. Mas, enfim, tudo bem. A gente sabe que isso é um negócio que demora um tempo, mas busquem o quanto antes acessarem o GovBR, dá tudo certo. E aí a gente termina os termos de adesão. Quero ver todo mundo assinando, hein? Mas, enfim, realmente, assim, é uma plataforma bem intuitiva. Quando a gente quer, a gente simplesmente vem, cria um novo card,
E aí aqui, em vez da gente preencher tudo isso daqui, a gente pede que vocês preencham. Então, a gente clica aqui em compartilhar um formulário e vocês criam, no caso, vocês assinam o formulário inteiro e dão as suas informações para a gente, né, para a gente poder formalizar a entrada de vocês na EJ. Isso, o processo inverso acontece também, quando a gente tem os nossos termos de desligamento, e a gente faz enfim, tudo bonitinho, o PDF, né, para vocês assinarem no GovBR. É a mesma situação, tudo aqui, e sempre no nosso controle. Meu Deus, Mafê ali, vou chorar. O termo da Mafê, meu Deus. Mas, enfim, é basicamente isso, o Pipefy. Realmente não tem como nem me alongar, mas é óbvio, se vocês tiverem alguma, você se recusando a ir embora, simplesmente, mas tá certo, fique. Mas, assim, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram tirar, é só levantar a mãozinha e a gente vê. Tá proibido de assinar. Vai ter que ficar aí de conselheira. Enfim, vou parar de compartilhar, justamente para compartilhar o próximo, que é o Abraão. Diga aí, ô Lucas. Não, só, desculpa te interromper, Amanda, só complementando um pouco, que ali também a gente usa nossos contratos, a base de contratos para serviços também, né? Então, os serviços de dupla nacionalidade, de Comex, então fica tudo armazenado ali e a gente manda pro lead, que vai virar cliente, né? Assinar através do ClickSign, que é outra plataforma que a gente usa, que é basicamente uma plataforma de assinatura virtual, né? Então, só para complementar essa parte também. Quer falar, João? Não, eu ia falar essa parada do ClickSign, que apesar da gente gerar os nossos contratos pelo próprio Pipefy, a gente assina eles pelo ClickSign, diferente do Gov. Porque o ClickSign ele é mais confidencial e tal, tem mais. Diria que tem mais validade pro pessoal que é assim. E a gente prefere usar o ClickSign na hora dos contratos mesmo. Sim, principalmente no caso de empresas, né? A gente acaba fazendo isso, mas todos os nossos modelos de contrato estão ali, que vão mudar no futuro. A gente vai deixar eles melhores ainda do que eles já são, entendeu? Então, mas não agorinha, mas no futuro. Próximo. Seguindo, a gente vai falar um pouco, no caso eu vou falar, sobre o Megesta, que é a nossa plataforma, que assim, vai ser ainda mais breve, eu acredito, porque é ainda mais intuitivo. Só um momento que eu vou compartilhar aqui. Pronto. Enfim, eu acredito que tá dando para ver, apesar do meu PC estar meio lento. Mas esse é o Megesta. Ele não é tão bonitinho, mas ele consegue explicar para a gente e consegue ajudar a gente a ver de uma maneira um pouco mais pedagógica, até, vamos dizer assim, como está a situação da empresa. Então, vocês conseguem perceber que o nosso faturamento está um pouquinho complicado, por isso que nós temos que fechar bastante lead nesse 2026.1, tenho certeza que vamos conseguir fazer isso. Vem aí, tá? Vem aí. Mas ele detalha para a gente como estão as despesas da empresa, o nosso faturamento. Aqui, na aba de transações, né, tem outras abas, mas eu vou dar foco mais no que é interessante vocês saberem. Essa aba de transações é justamente onde a gente tá um negócio um pouco assim. Eu me identifico. Mas essa aqui é a aba que a gente justamente insere todas as informações para eles poderem ter noção do que está acontecendo e fazerem um balanço, né? Então, tudo que a gente gasta vai para cá, mas não só para cá, tá? Vai para o nosso fluxo de caixa, que é justamente o nosso controle interno. E aí eu acho que é a parte que a gente vai poder explicar um pouco mais. Pode falar, Lucas. Não, desculpa te interromper de novo, mas eu vou complementando, a gente vai fazendo esse esquema, né? Mas basicamente esse é o nosso contador. Então a plataforma é desenvolvida pelo nosso contador, que a gente paga para eles todo mês também para ter, né? Que eles fornecem
plataforma para a gente, que a gente vai registrando todos os pagamentos e todos os recebimentos que a gente tem também. E dessa maneira a gente consegue ter um controle maior para a entrega de documentos, por exemplo, o livro diário, que é um documento necessário no CLJ, que a gente entrega todo ano, né, para a gente continuar sendo federado pela Brasil Júnior. Então, eles basicamente fazem esse controle, fazem esse documento para a gente através desse contador, entendeu? Então, é basicamente assim que a gente faz esse controle maior das nossas finanças aqui na Argos. Mas o Mondego também vai mostrar o fluxo de caixa, que é algo mais interno ainda, que a gente não externaliza para o nosso contador, né? Mas basicamente isso. Sim, inclusive está aqui. O nome do nosso contador é Caduceu Júnior, no caso da UFSM. Mas, enfim, em relação ao Megestor, é isso. Eu agora vou tentar só compartilhar, talvez a tela inteira. Janela. Tá. Eu acho que assim. No caso, agora vocês estão se vendo, né? Quer dizer, não estão se vendo, porque eu... Vocês estão conseguindo ver, né? Aqui é o drive da Argos. Eu vou passar... aqui tá bem no início mesmo. Tá bem no início mesmo. Aqui você abre o drive da Argos e é isso. No caso, a gente vai entrar na nossa pastinha de ADM Fim para eu explicar melhor para vocês como a gente divide as coisas. A gente tem a administração do núcleo, que eu vou falar um pouco primeiro. Assim, eu vou só passar por cima, organização interna, assim, onde a gente organiza as nossas tarefas internas do núcleo. Então, atas internas de reunião, tutoriais internos, todas essas outras pastas aqui, elas são muito relativas ao desenvolvimento do núcleo e coisas que a gente está prestando atenção mais para a gente mesmo. Talvez a mais importante dessas daqui seja ter mapa do Excel, tá vendo? Coisa que, enfim, a gente acaba fazendo. A mais importante talvez seja a de análise de dados. Toda vez que tem alguma coisa específica, a gente faz uma análise de dados, por exemplo, do processo... Peraí que eu tô vendo aqui. É verdade. Pode mostrar para eles têm que ver como vocês trabalham. Tipo, assim, basicamente, eu vou entrar aqui, por exemplo, nessa pasta de organização interna. A gente tem de todos os anos, porque a gente guarda essas informações. Aqui, assim, vou abrir a pasta, mas essa é assim que a gente se organiza, basicamente no núcleo. Aqui as tarefas que estão para acontecer, enfim. Ai, perdão, gente, meu computador tá bem lento. Mas coisas que ficam por fazer, inclusive tem tarefas para amanhã. Termos de adesão, coitada da Júlia, ficou com os termos de adesão. Mas, enfim, são coisas que a gente faz. Passando, assim, ata de reunião, coisas que, assim, acho que talvez não valha tanto a pena entrar em minúcias, tipo assim, que a gente trata nas reuniões, mas isso tudo ajuda muito a gente quando for, por exemplo, fazer um relatório mensal, ou um relatório semestral, porque a gente tem todas essas informações guardadas, né? Enfim, tutoriais internos, gravei um tutorial outro dia, foi ótimo. Lucas aprovou, sobre precificação, que eu vou falar para vocês também já já. As análises de dados também são muito importantes, porque a gente consegue, assim, usar essas análises para melhorar o desempenho da Argos no que precisar, por exemplo, no processo seletivo. A gente todo semestre está analisando como foi o processo seletivo, de uma forma que a gente consiga melhorar. Então, assim, não entrarei exatamente nas minúcias, mas é isso. O que eu acho que é mais interessante é a parte de administração da Argos, porque eu acho que tem mais coisa para ser falada. Aqui a gente guarda os comprovantes, informações sobre os clientes, comprovantes, assim, comprovantes de pagamento, enfim. Informações sobre os clientes que a gente tem, contato, não necessariamente que a gente fechou, mas que a gente tem contato. Tudo fica aqui. Atas da empresa, documentos do CLJ, muito importante. Lucas, inclusive, não está mais se estressando com isso, né, Lucas?
Já passou, né? Pode falar. Cara, ainda não passou, eu vou mostrar. Quando você terminar aí, eu vou mostrar para eles como é que a gente faz a entrega dos documentos do CLJ, né? Mas, basicamente, voltando um pouco no que você estava apresentando, eu acho que é bom a gente falar também da maneira como a gente se organiza internamente em ADMFIM, né? As nossas reuniões e tudo mais. Então, atualmente, a gente tem essa planilha, né, que o Mondego mostrou para vocês de organização interna, em que basicamente a gente coloca as tarefas dos consultores para a próxima reunião, né, do que eles devem fazer. A gente também tem reunião toda quarta-feira, né, eu acho que isso é bom dizer porque isso muda de núcleo para núcleo. Então a gente tem reunião toda quarta-feira, que começa às 7h30, e eu e o João Gabriel, a gente escolhe alguns tópicos para ser discutidos, né? Óbvio que a gente deixa aberto também para os consultores trazerem tópicos durante a reunião, mas a gente já meio que pré-estabelece ali o que vai ser dito na reunião antes, e a gente manda para eles ficarem cientes do que vai ser discutido, né? Além disso, a gente também escolhe uma pessoa para coordenar a reunião e uma pessoa para escrever a ata, né, da reunião, porque a gente também entende que é bom uma pessoa de fora coordenar a reunião, ou seja, ela vai passando os tópicos ali, vai fazendo essa coordenação durante a reunião, e uma pessoa vai escrevendo a ata em paralelo a isso, né, porque às vezes alguém tem algum problema, tem que sair mais cedo, e consegue ver tudo escrito ali, acompanhar bem a reunião depois, né? Então é basicamente dessa maneira que a gente faz as nossas reuniões assim, semanais em ADMFIM. A gente também tem outras coisas que a gente manda dentro do nosso Telegram, do nosso grupo, por exemplo, comprovantes, que o Mondego vai mostrar depois no Drive aí os comprovantes, como é que fica organizado tudo certinho, mas basicamente, quando eu faço um pagamento ou cai um Pix para a gente da Argos, né, eu mando o print lá no nosso grupo e eu peço para os consultores, cada um, fazer uma função. Então, um fica responsável pelo fluxo de caixa, que vai ser mostrado, outro fica responsável para colocar no Megesto, que é o nosso contador, que foi mostrado também, e outra pessoa fica responsável por colocar no Drive. Então, assim, a gente consegue ter um controle total, né, das finanças e sempre estar ciente ali do que entra, do que sai, sem perder nenhum detalhe importante. Quer falar, JG? Vou falar mais sobre a questão do CLJ, para quem não sabe, para o pessoal que entrou agora também, que imagino que quem não é de ADMFIM esteja meio confuso em relação a isso, mas basicamente o CLJ, a Argos é ligada a Rio Júnior, mais precisamente a Brasil Júnior, e todo começo de ano eles pedem uma penca de documentos, que é esse CLJ, para confirmar se a gente não tem nenhuma dívida federal, nenhuma dívida municipal, que é para a gente continuar com o nosso selo da própria Rio Júnior, que isso garante uma reputação melhor para a gente no mercado das empresas juniores e, consequentemente, traz mais confiança na hora de atrair um lead para a gente. Esse CLJ também está sendo muito importante agora, porque imagino que o Mondego não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, que isso fica mais restrito ao Lucas, mas o banco que a gente usa para Argos é o Banco Cora, e uma parte negativa desse banco é que ele não tem uma opção de investimentos para a gente render nosso caixa. Então, e como vocês viram lá no Mondego mostrando nosso contador, nosso caixa não está nos seus melhores momentos. E isso foi uma observação feita durante a gestão passada, e ficou decidido então que a gente vai mudar de banco para justamente ter uma opção de investimentos para a Argos e a gente render nosso caixa. Só que essa troca de banco, a gente pretende trocar para o Banco Inter, ela precisa de um certo documento que basicamente mostra quem assumir a diretoria dos respectivos núcleos durante o período eleitoral. E esse documento a gente só consegue se a gente entregar no CLJ primeiro. E basicamente a gente está nessa luta aí para conseguir esse documento. Eu e o Lucas, a gente está passando muita dor de cabeça por causa disso. Mas tudo indica que até o final desse mês a gente consiga entregar isso tudo e finalmente trocar de banco e dar um jeito de melhorar o nosso caixa d'água com meio de investimentos do Banco Inter, CBD, LCA, LCI e tudo mais. Vou aproveitar esse momento, cara. Não sei nem se eu poderia estar mostrando isso, mas a gente é tudo uma grande família e o intensivo do Pavão serve para isso, né? Então, vou compartilhar a tela aqui, Mondego, rapidinho, só para eu mostrar como está nosso CLJ até agora, aqui para o pessoal. Estão conseguindo ver minha tela? Tá dando para ver, sim. Sim. Então, basicamente, todo mundo pode entrar aqui nesse site, né? Só que tem uma aba específica que eu fiquei responsável, que é essa aba do CLJ.
Então, basicamente, é dividido em várias entregas, né, vários momentos, e era para durar até basicamente o final do ano. Só que a gente, nessa agilidade que a gente estava, né, nesse intensivão, a gente já entregou 10 documentos no primeiro mês, né, de CLJ. Então, só faltaram esses 3 documentos para serem entregues, que a gente está sofrendo, batendo cabeça, né, e que também custam um valor acima, né? Por exemplo, a ata de eleição e posse, para registrar, custa 600 e poucos reais, né? Então, tipo assim, é algo que a gente está analisando como vai ser feito, porque a gente ainda não fechou nenhum cliente esse ano. Mas, enfim, aí aqui são os exemplos dos documentos que são enviados. Por exemplo, estatuto registrado, né, estatuto social, cadastro nacional de pessoa jurídica, declaração de todos os membros, termo de voluntariado de todos os membros, comprovante de reconhecimento da instituição de ensino superior e orientação dos professores, então a gente teve que ir atrás para os professores assinarem também, certidão conjunta negativa de débitos relativos, então e a gente não está devendo nada em relação a isso, né? Tem o CND municipal também, contrato de prestação de serviço de todos os membros, comprovante de conta bancária ativa, nota fiscal de algum serviço que a gente entregou. Então, basicamente, é a junção de todos esses documentos que compõem o CLJ, que geralmente costuma dar bastante trabalho assim, para as gestões, mas outro projeto que a gente está tentando implementar é deixar tudo bem mastigado para a próxima gestão não ter nenhuma dor de cabeça em relação a isso, né? A pessoa só conseguir entregar os 13 documentos assim de primeira e seguir a vida. E é isso. Então, basicamente, isso aqui é uma etapa bem importante em ADMFIM e para Argos no geral também. Pode continuar, Mondego, sua apresentação, sua excelente apresentação. Peguei ele no pulo, olha lá. Já tava com outra aba aberta, tava mexendo no Instagram. Olha lá. Tá me ouvindo? Tá. Sim. Eu já... Não, já tava com o LOL aberto. Não, tô brincando. Mas o... Mas tá dando pra ver. É porque eu tava confundindo aqui a aba que eu ia compartilhar. Mas muito importante falar sobre a questão do CLJ, porque eu também não ia saber exatamente como falar. Mas é muito importante. E isso, inclusive, era um negócio que eu admito que quando eu entrei na Argos, eu ficava um pouco, assim, boiando, sabe? Que Joana e Malu, que eram as antigas diretora e coordenadora, já falavam sobre isso e a gente ficava um pouco, tipo, que isso? Sabe, para que serve isso? Mas é importante e justamente dá legitimidade para o nosso trabalho, ajuda o nosso trabalho e será, com certeza, trará leads para a gente, tenho certeza, espero. Em relação a essas outras pastas, como eu estava falando, eu acredito que, assim, não vale a pena tanto se deter nelas, mas eu vou falar um pouco sobre, por exemplo, não, relatório de fluxo de caixa. Não está aqui, né, ô Lucas, a análise de dados do processo seletivo ou tá? Tá aí, Ou sim. essa daqui? Essa daqui, não é? Mestral. Isso. Tá. Assim, basicamente a gente se dete em... Essa daqui não está feita ainda. Peraí. Não está completa. Mas a gente vai... Eu vou pegar do último período. Mas a gente basicamente divide essas responsabilidades para a gente conseguir analisar todos os dados do processo seletivo, que é um processo seletivo, como vocês já repararam, longo, e envolve muita coisa, envolve muita gente. Então, a gente normalmente precisa de 5 consultores, mais ou menos, se não me engano, né? 3 de ADMFIM, 2 GP, um negócio transversal. E aí a gente faz um documento para poder ter, e se a gente se nessa análise a gente vê alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não, enfim, que a gente vê que pode melhorar, a gente vai melhorar para o próximo processo, entendeu? Então isso é só um exemplo, mas tem análise de dados, muitas coisas, tá? Aí aqui eu não vou abrir mais porque, enfim, eu acredito que vai ficar muita coisa. Mas é uma das nossas tarefas, então
essa é a administração do núcleo, mas a gente também, obviamente, cuida da administração da própria Argos. Aí aqui, abrindo a pasta, a gente tem algumas coisas. Os comprovantes, eu vou mostrar como a gente separa por ano também. Tem coisa bem antiga, como vocês podem ver, de 2014. A gente está em 2026, e aí, entrada a gente divide entre entrada e saída. Os Mondego, meses... não abre de entrada não, Mondego. Abre o de saída. De entrada tá difícil. É verdade. Assim, eu não vou abrir os exatamente, né? Mas boa noite para todos, menos para o Mondeiro. Ó, vamos pegar aqui o de janeiro. Aí, sério. O Você de vê que janeiro. saída tem um monte, né, Mondego? Olha lá, saída tem para dar e vender. Não, saída você pode ver em todas essas pastas aqui. Vai ter. Se duvidar até dos meses que não vieram, vai ter saída. Mas enfim. Aí a gente sempre se organiza, eu não vou abrir por... Enfim. Pode abrir? Pode abrir um. Vou abrir um, só para mostrar. Mas enfim, a gente basicamente só tem um comprovante do Banco Cora, o valor, né, que saiu, o horário da transferência, tudo bonitinho. Isso o Lucas manda para a gente no grupo, como ele falou. E aí, um fica responsável por guardar no Drive, outro fica responsável por botar no contador, que é o Megestor, e outro bota no fluxo de caixa, que eu ainda vou mostrar para vocês. Mas essa é a nossa pastinha de comprovantes, tá? Usem a Atuar, porque é caro, vocês viram o valor daquilo, é mais de R$300, meus amigos. É mais de R$300, pelo amor de Deus. E eu quero ver todo mundo no mapa do Excel também, hein, mano. Já vai começar. Gente! Já começou, né? Já começou. Quero ver todo mundo lá profissional no Excel. Véi, mapa do Excel, agora eu vou fazer o merchan, né? Porque, né, pelo amor de Deus. Mapa do Excel tem um curso lá que é tranquilo. É tipo assim, são algumas aulas e sobre estágio, entrevista de estágio, como, sabe, como, literalmente é o beabá da coisa, tá ligado? E é muito tranquilo, sabe, de assistir. Te dá umas dicas muito maneiras, enfim, sobre organização. E eu acho muito show. Aqui nessa planilha, nessa pasta de... Seguindo, né, no caso. Essa pasta de clientes, a gente tem os clientes divididos, né? Por ano, levantamento de informações. Isso daqui a gente roubou, é um atalho do pessoal de negociação. Mas a gente tem as nossas... Não tem aqui em 2026, deixa eu ver. A gente tem as nossas informações também. Não, peraí, isso daqui é de negociação também, não é? Não, a gente esse não aí tem foi a nossa... nosso também. É nosso? Uhum. Enfim, a gente faz também mais o levantamento das informações, mas é óbvio que quem tem esse contato maior com o lead é negociação. Então, assim, esse daqui é nosso, Popo do Vale. A gente não chegou a fechar com eles, mas são algumas informações que a gente guarda. Enfim, a gente tenta juntar com o que o pessoal de negociação tem, enfim. Não esqueçam de marcar na planilha. Sim, isso é importante. Marcar na planilha, no caso, Peraí, o que você está falando, João? Do mapa do Excel. Ah, tá, desculpa. Eu, tipo assim... Não, é porque é tanta coisa que tem que marcar na planilha. Mas, enfim, mapa do Excel, não esqueça de marcar na planilha, porque ano passado eu esqueci. Eu esqueci totalmente. Depois você fica todo embolado tentando lembrar o que você viu. Então, assim, não se esqueça, porque é um negócio justamente para vocês se organizarem. Então, é muito bom. Seguindo, atas da empresa, acho que a gente... Tem algumas pastas aqui que a gente pode pôr lá, né? Mas CLJ, isso daqui é justamente o que o Lucas comentou. Dá só uma olhada aí no de 2026, tanto de documento que tem. De CLJ? Aqui. Peraí. Que já tem, né, no caso. Ainda, mas falta pouco. Aí é pouquinho, Temos um manual 2026. Gente, vocês veem que é muito documento, né, que a gente acaba mexendo. Vocês... Eu não sei se tá nessa... Eu acho que tá aqui no final, né? Eu acho que era interessante só dar uma olhada. Eu acho que não tá aqui, mas depois eu vejo. Enfim, notas fiscais a gente guarda, benches e tutoriais a gente guarda também. Lucas dando aquela tosse fenomenal. Benches e tutoriais a gente guarda, contratos também. Acho que não vale a pena...
Ou vale abrir um contrato? Acho que vale a pena abrir um contrato aqui, pode? Acho que vale a pena sim, modelo. Cara, a gente tá Tá, aqui eu pra vou... expor tudo, mano. A gente não tem mistério. eu Aqui fico é o um pouco... intensivo do pavão, mano. Letícia perguntando o que é bench? Importante. O que é Basicamente, bench? Letícia, é uma troca de informações com outra empresa júnior, por exemplo. Recentemente, a gente teve um bench com a Economus da UERJ, que é basicamente a empresa júnior de RI da UERJ, que também embarca em economia, e a gente fez um bench com eles para basicamente entender como que a gente pode captar leads de uma maneira melhor. Sim. Gente, eu tenho que lembrar aqui quando teve contrato aqui. Contrato de parceria comercial é um exemplo. Mas bench é isso. É uma parceria, gente. Esses termos de coach de empresa que a gente usa. É inevitável, mas vocês vão saber, né? Enfim, com o tempo, tudo vai ficar claro. Lead, bench, essas coisas assim. Né? Amo sem rivalidade. Sem rivalidade, a gente tem todo mundo crescer junto sobre isso. Mas isso daqui saiu lá daquele Pipefy, que é o que a gente, né, mostrou para vocês, que ele tem, todos esses modelos estão lá, depois a gente vai mudar um pouco, né? Mas são todas questões mais burocráticas, mais técnicas, que no caso, a pessoa que a gente está fazendo o negócio vai ter que ler e, no final das contas, assinar, né? Aí aqui... no caso, isso aqui é do Zanquial, né? A Joana, saudade dela. Ah, Zanquial, Divo. é do Zanquiel. Mas aí embaixo tem a assinatura, Mandeu, vai lá. Tem? É assim que fica Perdão. assinado no É porque ClickSign. é o ClickSign, eu tô maluco. Eu esqueço que o ClickSign é assim. Mas é assim que fica no ClickSign. Divo... Não, Divo, gente. Vamos inverter a lógica, né? É sobre isso. É sobre você criar boas energias, né? Literalmente, um desdivo, né? Mas, enfim. Aqui, Joana, coitada, se foi. Lu também, coitado, se foi. Mas esse aqui é um exemplo de contrato que a gente teve, tá? Zanquiel, o pessoal que é novo não vai saber, mas Zanquiel é o... Eu não sei exatamente explicar, mas é alguém. É alguém. Cara, é Ele... basicamente uma pessoa que a gente fechou parceria para fornecer um tipo de serviço que a gente não fornecia. Né? E aí, resumindo a história toda, ele foi contratado, não contratado, né? A gente fechou essa parceria para ele fazer um serviço e acabou que ele não faz o serviço direito. Né? Ele literalmente só sobe, dá ghost na gente e a gente senta e chora. Então, basicamente, a gente parou de ter essa parceria com ele sem ele saber que a gente parou. Que é no caso de pesquisa de documentos, que agora a gente vai arrasar o suposto Zanquiel. Né? Mas, enfim, agora a gente vai arrasar. Ai, procurando documentos, perdão, tive cãibra aqui. Mas procurando documentos. E, enfim. Passando o contrato, precificação é importante. A gente tem vários modelos de precificação, mas o que importa é o de 2026. Tinha até aberto aqui. Vou fechar isso aqui. Que é esse daqui, eu vou... Não, esse aqui é do fluxo de caixa. Esse aqui. Eu vou fechar. Enfim. Precificação é literalmente o que... Meu Deus, meu PC deu uma travada aqui, mas eu acho que vocês estão me vendo, né? Enfim. Tá. Ok. Precificação é precificar. Literalmente, eu não sei explicar de outra forma. A gente guarda as nossas precificações, ou seja, a gente... Qual é todo o caminho, né? Tem a reunião com o lead, aí o membro de ADM Fin está lá, sempre que precisar. A gente faz a primeira reunião de diagnóstico, né? E aí a gente vê normalmente como é que está, em que pé está, o que dá para fazer. Pessoal de projetos diz para a gente as informações mais necessárias para a gente poder especificar. E aí, depois disso, a gente consegue, depender do caminhar das coisas, marcar uma reunião de proposta, né? Para aquele lead em específico. Aqui, a gente tem uma pasta de precificações, no caso para 2026, tem só essa precificação, infelizmente não foi para frente, me doeu, porque a gente estava achando que ia, mas
quem sabe ele volte, que é o cara da padaria Pet. A gente organizou agora e criou um modelinho de precificação, que é esse daqui, que ele é mais bonitinho para, enfim, a gente enviar para o consultor de negociação que vai ter o contato com o lead. Isso aqui é só um exemplo, tá? Por isso que ele está todo cheio de zero, cheio de, enfim, planilha. Mas, basicamente, a gente tem os preços por serviço, preços por combo, as observações, uma legendazinha aqui, tá? E aí a gente envia isso assim que a gente termina a precificação pro querido consultor de negociação que está à frente daquele caso, daquele lead, né? Mas, mostrando a planilha que importa, é essa daqui. Esses números todos, assim, a gente não mexe com todos eles, tá? A gente... Eu vou começar... Muda de caso... Perdão, não li o que você escreveu, Letícia. Deixa eu ver. Muda de caso para caso ou é fixo? O quê? O quê? Eu me perdi já, perdão. O que muda de caso para caso? Quer responder, modelo? Ou quer que eu responda? Ah, precificação. Não, eu posso responder. A precificação, ela muda. A precificação nunca é fixa, mas aqui, explicando, a gente sempre faz a precificação com base nos multiplicadores, que são as informações que o projeto manda para a gente sobre aquele determinado lead. E a gente tem no momento, a gente tem 3 tipos de precificação diferentes. Precificação para pessoa jurídica, precificação para pessoa física dupla nacionalidade, precificação para pessoa física visto. São essas 3 abas aqui que a gente tem. Essa aba auxiliar são os nossos multiplicadores, enfim, é mais a parte de fórmulas da planilha. Não vou entrar a fundo nisso daqui. Essa última parte é a parte de registro, que é onde a gente calcula os combos e tudo mais. Também não vou entrar tão a fundo sobre como a gente faz isso, porque, enfim, o objetivo é mais mostrar por dentro como a gente faz. Mas vamos dizer, um caso hipotético, a gente tem uma empresa e aí o pessoal de projetos manda para a gente. Poxa, essa empresa, no caso, ela tem esse serviço que ela quer, tem uma complexidade, vamos supor, difícil 1, é difícil. Então, eles vão passar essas informações para a gente. O porte da empresa é pequeno ou é médio, difícil. Tem empresa grande, normalmente é pequena, mas a prospecção, ou seja, como aquele lead entrou em contato, foi a gente que foi até ele, foi ele que veio até a gente, então a prospecção foi ativa ou foi passiva. Depender, isso aumenta o valor, né? Então, são vários multiplicadores aqui que vão fazer com que o preço aqui embaixo mude, né? Que é o que dá no total do projeto. A depender, a gente vai pegar esse preço, vai botar aqui no registro, aí vai precificar o outro serviço, vai botar aqui no registro também, aí a gente forma um combo, vamos dizer que o primeiro serviço tenha sido estudo de mercado e o segundo serviço tenha sido pesquisa de compradores para 2 países, parece muita coisa, mas assim, fica bem tranquilo, porque você estava na reunião, você viu, você entendeu o lead, você vê quais são os principais combos que você vai fazer para aquele lead. Então, você tendo todas essas informações, você vai copiar e colar a tabela nesse documentozinho que eu mostrei aqui, sabe? Você vai excluir isso daqui, vai excluir essas 2 tabelas, né, que são de exemplo, e você vai botar o que importa, sabe? Botar aqui o nome da empresa. Então, no final das contas, depois de tanto multiplicador, de tanta coisa, né, a gente manda para o pessoal de negociação os preços que importam, né? E aí, esses preços podem ser à vista, tá? O valor total pode ser parcelado em 3 vezes, a depender, se for um valor muito alto, a gente consegue abrir uma exceção, mas não é ideal, né, de fazer 4 vezes, enfim, mas normalmente 3, né? Se o lead tiver interesse. À vista, também tudo ótimo. TED, boleto ou Pix. Pode falar, Lucas. É isso, e a gente tem essa vantagem, né? Como o nosso preço não é tabelado, então é um preço variável, então muda para cada cliente, a gente meio que vai adaptando em relação a isso. Por exemplo, se a gente vê que é um
cliente que tem um dinheiro a mais para investir, a gente vai poder cobrar um valor um pouquinho maior, porque a gente não deixa de ser uma empresa, correto? Nosso foco, infelizmente, é o lucro, né? Igual toda empresa, por mais que a gente seja uma empresa júnior. Então, a gente tenta adaptar em relação a isso, entendeu? Nossa precificação é de cada cliente, cada caso, cada caso. Então, a gente vai fazendo assim e também de acordo com o que o projeto vai falando para a gente. Sim, aqui para vocês terem uma ideia de diferença de pessoa jurídica para pessoa física, muda um pouco os multiplicadores estratégicos que o pessoal de projetos vai passar para a gente. No caso, a complexidade tem, prospecção tem, cliente fidelizado é a primeira vez ou não, né, que ele está com a gente. Quantidade de pessoas, quantas pessoas estão sendo... no caso, quantas pessoas você querem a dupla nacionalidade, né? Para qual país dependendo do país, vai ter que mudar a dificuldade. Inclusive, a gente vai ter que rever esses multiplicadores, né, ô Lucas? Ou já reviu? Não, antes já mudou já. Já, porque a gente ia rever, enfim, toda hora a gente tem que estar mudando, porque vocês sabem que as situações enfim, esses trâmites burocráticos de dupla nacionalidade acabam mudando de país para país. A gente viu que recentemente teve o problema da Itália, enfim. É que, Eu não na sei o que verdade, tá. desculpa interromper, Madeira, é que, na verdade, serviços de IPF, né, pessoa física, tanto o DN quanto o Vista, a gente notou que estava um preço muito alto com o que o mercado exigia, né? Então, a gente buscou diminuir bastante o preço, então, inclusive, a gente nem está levando muito em consideração a planilha por enquanto, para até a gente ajustar totalmente esse valor de IPF em específico, né? Então, PF agora a gente está cobrando em torno ali de R$ 400 para cada serviço, porque não é um serviço que dá muito trabalho e também a gente entende que pessoa física gastar mais do que isso, ainda mais numa empresa júnior, fica um valor muito acima, né, do esperado. É isso, gente. Agora a gente está passando por um processo de reformulação dessa parte da planilha de pessoa física, porque a gente via que no passado a gente tinha um preço menor para esse serviço e fechava muito mais. Agora que a gente tem um preço bem maior, a gente está fechando pouco. Então a gente está fazendo alguns testes com os leads que a gente está recebendo agora, tanto de pessoa física como tanto de lead de dupla nacionalidade como de visto, da gente botar um valor mais ou menos arbitrário ali e com base nisso modificar a planilha com base no resultado do interesse do lead no projeto. Sim, acredito que no futuro a gente vai ter que rever esses multiplicadores, enfim, como a gente vai trabalhar com eles. Provavelmente vai entrar uma outra aba aqui, né, de pesquisa de documentos, né? Acredito que no futuro. Então vão ter outros multiplicadores, outras coisas que a gente vai ter que levar em conta na hora de fazer essas especificações. Então é um trabalho em progresso aí, é algo que a gente também está revendo. Mas eu espero que tenha ficado claro, mais ou menos, como a gente faz essas especificações. Seguindo, né? E a gente sempre guarda elas ali para ter uma noção. Mas seguindo, ainda tenho mais algumas coisas para falar. Não queria Cara, perder eu tô me vocês tremendo todos. todo para quando chegar o fluxo de caixa, mano. Tô me tremendo todo aqui já. Vai todo mundo ver nosso caixa. É verdade. Vai todo mundo ver o nosso cara. Mas já viram o Megesta, né, também? Mas ali Enfim. não tá tão impactante. Enfim, vamos lá. Contador. Acredito que isso daqui justamente são os pagamentos que a gente faz, né, para Caso Seu, se eu não me engano. Então, Contratos também que a gente fez com ele ao longo dos anos. sim, sim. Comunicação Rio Júnior, controle de membros. Isso daqui, Controle de membros é basicamente onde a gente guarda todos os comprovantes, né? Não é comprovante que fala, mas todos os termos de adesão e todos os termos de desligamento, para a gente ter esse sim, controle maior. Então, sim. para as pessoas novas que já assinaram, né, já estão aí os termos de adesão no Drive já. Sim, vocês viraram dados, gente. Vocês viraram dados. Mas, questão de investimentos, isso daqui é um trabalho que, assim, a gente quer muito que no futuro funcione, né? Não vai ser na gestão do Lucas e do JG, infelizmente. Assim, pode ser que comece, mas porque a gente tem que primeiro mudar de plano não, de banco, perdão, e começar a investir, mas a gente tem um plano de investimento, de criar
se tudo der certo, uma reserva de emergência primeiro, e quem sabe no futuro a gente investir de outras formas, que eu acho que seria muito maneiro da Argos em algum momento estar investindo, enfim, tendo dinheiro caso aconteça um problema, enfim, mais sério, né, que vai às vezes além da questão, por exemplo, da sazonalidade dos leads, que a gente sabe que às vezes em determinada época não tem tanto lead e tal. Isso é algo que dá para prever, mas ao mesmo tempo pode ser que dê algum problema. Espero que não aconteça nunca mais, mas assim, alguém entrar com processo, alguma coisa assim, enfim, coisas que são sérias, né? Mas, enfim, aí você às vezes tem que desembolsar alguma coisa de alguma forma. Ou um documento, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ter uma reserva de emergência, muito bom. Uma pastinha relativa ao site. Aí aqui são coisas que eu não sei explicar, sinceramente. Questão de lei de garantia de proteção de dados e questões relativas ao site. Mas eu acho que a parte mais importante está aqui, na questão de planilhas essenciais. Eu não sei se está aqui a questão da... Entrar em 2026, ano que estamos, no caso. Não está aqui, está em algum outro lugar. Antes de entrar na questão do fluxo de caixa, eu queria só mostrar que a DMFIN está trabalhando, entendeu? Vocês de outros núcleos que estão vendo, nós temos uma planilha para cuidadosamente saber tudo que está sendo feito em relação à Bolsa FAPERJ, tá? Então, nossos gastos, tá aqui, eu queria só mostrar, eu não sei nem de onde está essa planilha, eu me perdi um pouco, mas eu acho que ela está lá no início do Drive. Mas a gente basicamente tem essa planilha aqui, porque, assim, gente, se der ruim, dá ruim, sabe? Então a gente tem que estar, tipo, com tudo bem muito posto. A Bolsa FAPERJ, eu acredito que vocês já tenham se inteirado, mas é a bolsa que a gente recebeu do governo, que está indo para o Fernando Roberto, e o Fernando Roberto vai ter que cuidar dessa bolsa. Então, se a gente pagar um negócio errado, se a gente perder alguma coisa, algum documento, algum comprovante, pode ser que a gente tenha um problema sério. Então, a gente está aguardando tudo certinho para não ficar nenhum perigo. É um negócio que vai durar aí algumas gestões, né? Então, vai ter que... essas outras gestões, a Gisele e Sérgio, né? vão ser os próximos, como é que fala? Diretores, quem sabe? Ou coordenadores. Então... Ixi, abriu já, deu spoiler, mano. Que isso, cara. Pô, Faz um tempo que mas também, né, tela, pelo mano. amor de Deus. Eu tô indo embora. Eu sou eu sou um defunto, basicamente, de RUF. Vocês também, pô. Aí acredito que talvez tudo indica, né? E uma bola de cristal, mas quem sabe, né? Enfim. Aí, terminando isso, como vocês podem ver, não tem nada ainda, porque é algo a vir, mas vai chegar aí, vem aí. A gente vai falar sobre, finalmente, o fluxo de caixa, que é o que o Lucas está se coçando para falar, né? Mas essa visão geral da nossa planilha de fluxo de caixa para 2026, né? Aqui a gente tem tudo separadinho. O negócio, como vocês podem ver, tá ralo, como o Lucas gosta de falar, né? Não, mas tá ralo. eles não estão entendendo. Esse vermelho aí é porque a gente gosta da estética, né? A gente gosta da cor, não é, né? É mais pela estética. Pessoal, membro novo que está chegando aí, gente, vocês chegaram para revolucionar, entendeu? Vocês vão chegar aqui para botar lead, entendeu? Para fazer acontecer. E vai ser muito bom, tenho certeza. Não, mas rapidinho, Modego. Eu abrir uma aspas aqui, né? Porque, tipo, isso é meio que uma tradição de empresas júniores no geral, né? Então, não é exclusivo da Argos. Então, no primeiro semestre, geralmente não entra lead, não entra cliente, é muito difícil. Então, o que a gestão como um todo tem focado é melhorar vários processos internos para, a partir do meio do ano, que é o momento que vocês futuramente vão assumir, né, as novas gestões, já esteja tudo perfeito para vocês conseguirem o máximo de leads possível, né? Máximo de clientes possível. Então, isso estava dentro do esperado, inclusive a gente está bem para o esperado, né? A gente está conseguindo manter um caixa ali de 2 mil e pouco, né? Então, é isso. Tipo, assusta, mas já era esperado
esse valor assim. Sim, era esperado. A gente vai conseguir lead, mas era esperado, sim. Por isso que eu tô falando, eu não sei quem vai ser o próximo diretor, quem vai ser o próximo coordenador, mas eles vão estar tranquilos, vai ser tranquilo, vai ser mamão com açúcar, pelo amor de Deus, vai ser de boa. Mas, seguindo, gente, essa planilha, ela tem muitas abas, vou de novo começar pelo que a gente usa menos, né? Aqui é visão geral, tá? É o que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Mas a gente não usa muito essa aba de controle de notas fiscais, e essa de controle de recebimentos. O que a gente foca é na aba de receitas, né, ou seja, o que entra, e na aba de custos, que vocês vão ver que é o que sai, né? Peraí, meu olho está coçando aqui. Né? Então, assim, são coisas que a gente... É literalmente o que acontece. Quando o Lucas manda lá no site, no Telegram, o comprovante, ele fala, fulano, você vai botar todas as informações na planilha de fluxo de caixa. É aqui que ele bota. Então, recebimentos de vendas de Ecobag, por exemplo, está aqui. Os custos, né? Pagamento da Atuar em janeiro. R$ 355,80 vocês usem a Atuar, pelo amor de Deus. Janeiro, por exemplo, o chip da Vivo, que veio aí. Gente, usem a Atuar, tanta coisa boa que tem lá. Sério. Dá para botar no LinkedIn, é uma delícia. Mas, enfim. E aqui tudo de uma forma que fica bem fácil da gente trabalhar as informações. Principalmente quando a gente vai fazer os relatórios mensais para o nosso núcleo, para a gente ter o controle. E depois semestrais para a gente poder mandar para o Inest não acabar com a nossa raça, não fechar essa empresa júnior. Mas tudo fica aqui. Custos esperados, assim, são coisas fixas, né? Óbvio que está tudo aqui. Se tem alguma atualização, diretoria vem cá e muda, correto? Se eles buscam fazer um reajuste mercenário em cima da gente, eles botam aqui, eu acredito. Mas, normalmente, a gente trabalha para que eles não façam isso e esteja tudo certo. Então, controle de pagamentos. Também a gente bota todas as informações. A gente teve um custo, a gente bota aqui, e a gente teve um custo, a gente bota aqui também na planilha na aba de controle de pagamentos. Tá? Então, quando foi pago, para justamente ficar claro o que foi pago, o que não foi pago, tem algumas coisas que não foram pagas, porque o Lucas é um cara muito bem entrosado, muito bem desenrolado, e, enfim, se quiser explicar, JG. Então, defendendo o Lucas aqui, a gente não pagou a Rio Júnior nesses meses, também a Caduceu de março, porque, primeiro, a Caduceu não mandou o recibo de março para a gente pagar eles, e a Rio Júnior estão cobrando uma taxa bem abusiva para a gente, e a gente está tentando rever esse valor. Enquanto a gente está tentando rever esse valor, eles falam para não pagar, então estamos aí. Não é porque a gente é descuidado, não, rapaziada, é só porque a gente não optou por fazer isso, por resolver outras questões mesmo. Cara, tem que entender que nas vacas magras, o desenrolado ali é essencial. Essencial. Ou seja, tem 3 meses que a gente não paga Rio Júnior, né? Então, tipo, nessas e outras a gente vai se safando. Mas era isso. Exatamente. E eu espero que, enfim, eles levem em consideração isso. Mas é basicamente o que a gente... É assim que a gente cuida das nossas despesas, né? E tudo isso que eu falei até agora, cara, são muito importantes, coisas muito importantes para a gente poder trabalhar com o que é mais principal, que são os dados, né? Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma situação que a gente acha que foi inédita, a gente vai olhar no Drive, às vezes, e perceber que não foi inédito, que isso já aconteceu no passado. Então, a gente consegue trabalhar com as informações de outras gestões, coisas que aconteceram. Eu acredito... isso daqui é uma cópia... Isso daqui que o backup, não é, o Lucas? Para caso tudo se exploda, né? Não, na verdade, isso aí é uma cópia das senhas, né? Que a gente precisa. Ah, sim, é verdade. Então, o backup aí a gente ainda tá. A gente vai elaborar aí e vai ter tudo salvo. Sim, é um projeto também do núcleo, esse período, a gente fazer um backup. Disso daqui, principalmente porque, enfim, não vai acontecer, né?
Mas se a gente perder por acaso, se acontecer um negócio grave de alguém fazer alguma besteira com o Drive, a gente tem um backup. Mas não vai acontecer. Vai dar tudo certo. Vou começar a criar uma lenda urbana aí, que em 2013, quando a Argus estava surgindo, alguém excluiu o Drive e aí deu tudo errado. Mas deixa eu achar onde eu estava. Era aqui, né? Fechar isso aqui. A gente estava nas planilhas essenciais e, assim, acredito que passamos por tudo que tinha direito, né, Lucas? Ou faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que